tipo de manipulação vamos nós querer fazer das séries? Essencialmente, nós vamos olhar para as séries e vamos querer ver se as séries convergem, portanto, se têm uma soma. E, em alguns casos, caso as séries converjam, tentarmos ver que soma têm. Geralmente é um exercício muito mais simples verificar se uma série converge do que determinar a sua soma. Basta dizer que há séries que se sabe que convergem, mas não se sabe para que número convergem. Ora, acontece que um tipo de séries do qual é muito fácil calcular a soma e que tem bastante aplicação prática são as séries designadas por séries geométricas. Uma série geométrica é constituída pela soma de termos de uma chamada progressão geométrica. Progressão geométrica é só um nome que uma sequência de termos tem quando nós passamos de cada termo para o seguinte multiplicando o anterior por uma constante r. Como podes ver aqui, se considerares um número qualquer a, se multiplicarmos por r temos ar e passamos do primeiro para o segundo. Se agora multiplicar o segundo por r, tenho ar ao quadrado, gero o terceiro. Se agora multiplicar por r, tenho ar ao cubo, gero o quarto, etc. Por exemplo, se considerarmos a sequência de números que aqui está, começamos com 3, depois podes verificar que multiplicamos por 2 e obtivemos 6, depois multiplicamos por 2 e obtivemos 12, multiplicamos por 2, 24, etc. O termo geral desta sequência numérica é este termo que aqui está. Por acaso isto não está correto. Isto deveria ter aqui 3 vezes 2, que é a razão, elevado a n. Esta expressão não está certa. Como podes ver, aqui o termo geral é 3 vezes 2 elevado a n menos 1. Isto não está certo. Bom, mas o que nos interessa aqui é dizer que o primeiro termo é 3 e a razão é 2. Temos aquilo que se chama uma progressão geométrica de primeiro termo 3 e razão 2. Neste caso, temos uma série geométrica de primeiro termo 1 e razão 1 meio, porque podemos ver que, partindo de 1, multiplicando por 1 meio temos 1 meio, multiplicando este por 1 meio temos 1 quarto, etc. E o termo geral da nossa progressão é este. Uma série geométrica é uma série que se obtém somando os termos de uma progressão geométrica. Em termos genéricos, se tu considerares os primeiros n mais 1 termos da série e se proceder à sua soma, a soma parcial que se obtém é esta, que aqui está. Temos aqui n mais 1 termos, porque se pensarmos que aqui o r é r elevado a 1, de 1 até n vão n termos, mais este, temos n mais 1 termos, e estamos a considerar essa soma. E a expressão para a soma dos primeiros n mais 1 termos de uma série geométrica com o primeiro termo a e a razão r é dada por esta expressão. E esta expressão é muito simples de obter, porque se considerarmos a soma dos n mais 1 primeiros termos, é esta. Multiplicando agora por r essa soma, a expressão que obtemos é esta que aqui está, que resulta de multiplicarmos por r cada termo da soma que está acima. E se agora a que está em cima subtrairmos a que está em baixo, o que vamos obter é o seguinte. A subtração faz eliminar os termos iguais e o único termo que sobra é o primeiro termo desta soma, deste somatório, e o último termo desta. Portanto, S barra menos R vezes S barra igual a menos A vezes Rn mais 1. Exatamente aquilo que a gente aqui tem. Pondo agora em evidência S barra, ficamos aqui com S barra 1 menos R. E tiramos daqui S barra, dividindo por 1 menos R ambas as partes, o que nos vai dar, para a soma dos n mais 1 primeiros termos, esta expressão. Primeiro termo, menos primeiro termo vezes a razão
elevado a n mais 1 sobre 1 menos a razão. Por exemplo, se considerarmos esta série geométrica, que aqui está, ou esta série finita, se quisermos conhecer a soma destes termos, quantos termos temos? 1, 2, 3, 4. Portanto, este 4 é o nosso n mais 1. E, portanto, temos que o nosso primeiro termo é 1, fica em vez deste a. Depois, 1 vezes a razão elevada aos 4 termos que a gente tem, 1 meio à quarta, sobre 1 menos a razão, que é 1 meio. Isto dá 7 quartos. A soma destes termos corresponde a 7 quartos. Se agora considerarmos uma série geométrica infinita e quisermos calcular a soma dos seus termos, o que podemos fazer é o seguinte. Essa soma é dada pelo limite, quando n tende para mais infinito, da soma dos primeiros n mais 1 termos. Nota que esta expressão que aqui está representa a soma dos primeiros n mais 1 termos e, portanto, à medida que vamos aumentando a quantidade de termos que consideramos na nossa soma parcial, vamos aumentando este expoente. Portanto, o valor para que esta expressão tende quando n tende para mais infinito é exatamente representado por este limite. Vamos ver então quem é que este limite é. O limite desta expressão é igual ao limite de a sobre 1 menos r, estamos a dividir o a por 1 menos r, menos ar elevado a n mais 1 sobre 1 menos r. Portanto, este sinal menos é este, que aqui está. Agora, nesta expressão que está deste lado, o n só entra neste expoente. Aqui não entra nenhum n, portanto, para efeitos deste operador limite, isto é constante. Então, podemos pô-lo fora desta operação e calcular apenas o limite do que sobra. No que sobra, como o a sobre 1 menos r é constante, podemos multiplicá-lo para fora do nosso limite e, portanto, este limite reduz-se a esta expressão e ficamos reduzidos ao limite de uma potência, da potência de um número, de uma exponencial, melhor dito, cuja base é r. E o que acontece com limites deste tipo é o seguinte: um limite deste tipo é mais ou menos infinito sempre que o módulo de r é maior do que 1. Se o módulo de r for 1, o limite é 1. E se o módulo de r for menor do que 1, o limite é 0. É o que está resumido aqui. O limite quando n tende para mais infinito de r elevado a n mais 1 é 0 se o módulo de r é menor do que 1 e não existe se o módulo de r é maior ou igual a 1. De facto, quando o módulo de r é 1, ele só não existe quando r é menos 1, porque se substituirmos aqui o r por menos 1, consoante os valores de n que a gente aqui ponha, o sinal desta expressão alterna entre mais e menos. Portanto, isto vale mais ou menos 1. Se isto tiver o valor positivo 1, este limite dá sempre 1. A verdade é que, se nós considerarmos uma razão igual a 1, não conseguimos calcular nenhum destes termos, porque 1 menos 1 deixa-nos aqui com 0 em baixo. E tu podes ver, observando esta expressão, que se a razão r for 1, os termos da série são todos iguais a A, etc. E uma soma de infinitos a's tende para infinito. Mais infinito se o a tiver sinal mais e menos infinito se o a tiver sinal menos. Podes parar um pouco e tentar convencer-te que assim é. Quando a razão é menor do que 1, em módulo, este limite é 0 e, portanto, a soma da série é dada por este termo, o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Quando o r é maior ou igual a 1 em módulo, não existe a soma da série. E daí termos o teorema 19 que diz que a série somatória de A r elevado a n, que é a representação de uma série geométrica da razão r, converge, portanto tem uma soma, se o módulo de r é menor do que 1, e nesse caso a sua soma é dada por uma expressão deste tipo.
Por exemplo, considera a série de termos geral 1 sobre 2n, cujos termos são um meio, um quarto, um oitavo, etc. Esta série é uma série geométrica. Dividindo cada termo pelo que está antes, a razão é um meio. Esse quociente dá um meio para quaisquer dois termos, o que mostra que progredimos do termo que está antes para o que está depois, multiplicando por a constante um meio. E o primeiro termo é um meio, portanto temos a igual a um meio, a razão igual a um meio, e quando a razão é menor que 1, pelo teorema que há pouco vimos, a série converge. Então a soma da série pode obter-se, por ela ser geométrica, e portanto só para estes casos, pode obter-se dividindo o primeiro termo por 1 menos a razão. O primeiro termo é 1 meio, é o nosso a razão é 1 meio, e portanto 1 meio sobre 1 meio dá 1. Este resultado é consistente com o argumento geométrico que tínhamos usado há pouco, que mostra que uma soma infinita deste tipo converge, as somas parciais de uma série deste tipo convergem para o número 1. E isto é o que significa a série ter como soma 1 e ser, portanto, convergente. Finalmente, para verificarmos se uma série é uma série geométrica, a divisão de cada termo pelo termo que está anterior a ele, pelo antecedente, tem que ser uma constante, onde não entra a variável n. Esta divisão que está aqui, ela representa, por exemplo, a divisão de U2 por U1 quando n vale 1. Né? Se pusermos aqui o n igual a 1, temos U2 sobre 1. Se pusermos, por exemplo, o n igual a 5, temos o 6 sobre o 5. Ou seja, isto representa genericamente a divisão de qualquer termo pelo termo que o antecede. Ora, o termo UN é 1 sobre 2n, é o nosso próprio termo geral, e o termo UN mais 1 é o que se lhe segue. É o que se obtém indo ao termo geral e substituindo n por n mais 1. Se nós fizermos estas contas, a divisão dá 1 meio. E isto independe de n. Para, por exemplo, que se tiveres o n igual a 5, como há pouco vimos, temos o 6, que é 1 sobre 2n à sexta, a dividir por 1 sobre 2n à quinta, e esse valor dá 1 meio. Se tivermos, por exemplo, o n igual a 100, temos o 101 a dividir por o 100. E essa divisão dá 1 sobre 2 elevado a 101 sobre 1 sobre 2 elevado a 100, que dá novamente 1 meio. Esta é a maneira de nós comprovarmos se a série que temos é uma série geométrica ou não. Tu não podes comprovar isso dividindo, por exemplo, este termo por este e vendo que a razão dá 1 meio e este termo por este e vendo que ela continua a dar esse 1 meio. Não podes só desta análise concluir que a série é geométrica, porque a divisão do termo que se segue aqui por este, eventualmente pode já não dar esse 1 meio. Estes cálculos mostram que a divisão dá 1 meio usando quaisquer dois termos consecutivos. E isso significa que temos uma série geométrica com esta razão.